Muito boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanham no estudo bíblico da noite de hoje. Nós esperamos que seja uma experiência muitíssimo agradável, não apenas agradável, mas edificante para todos nós. Então, você pode interagir, Lilica, Lolo, dá boa noite para o pessoal aí que está chegando. E enquanto vocês chegam, nós vamos... O que nós vamos fazer? Vamos cantar, né? Vamos cantar. Lilica, você vai escolher o cântico, minha filha? Sim. Qual é o cântico que nós vamos cantar? O cântico que nós vamos cantar. Lolo vai anotando os nomes para eu cumprimentar depois, tá? Vamos ligar. Qual? Porque você e a Lolo sabem para ajudar o papai. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor, Lolo? Vamos lá. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ajudei, ó. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração. Ajudei, Lolo, depois eu noto. Sempre em comunhão. Coisa nova, tá? E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, vamos lá. Vamos. Não existe nada melhor Isso. do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus. de Jesus, meu bom pastor. É isso. Vamos fazer uma oração. Depois, Lulu, você continua anotando. E pode segurar aqui. E aí nós vamos fazer uma oração inicial, certo? E depois eu vou cumprimentar vocês na medida em que a Lulu tiver anotado aqui os nomes, tá bom? Mas é mais pra frente. Vamos fechar os olhinhos para falar com Deus. Quem vai fazer a primeira oração? A Lilica. No finalzinho a Lulu vai orar, tá bom? Então, por favor, Lilica. Senhor meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos dá. Obrigada por mais um dia de vida, Senhor, saúde. Obrigada por mais o estudo bíblico que nós estamos, pela oportunidade que estamos podendo fazer. Para que ele dê tudo certo, para que ele possa renovar os corações de todas as pessoas que estão participando conosco através da live, Senhor. Que o Senhor abençoe também as famílias que estão nos assistindo nesse momento, as pessoas, Senhor, que o Senhor esteja lá com elas, com cada uma delas, que o Senhor faça com que elas tenham uma noite muito feliz também e abençoada, para que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos dê saúde, paz e amor e todos os frutos do Espírito. Que o Senhor cuide de nós e nos dê uma noite tranquila e feliz. Obrigada por tudo, livra-nos de todo mal, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Lulu vai continuar anotando o nome de vocês. E aí ela iria ver o versículo da semana, mas eu vou pedir
a Lilica para fazer isso, porque esse trabalho aqui é mais demorado, né? Isso, agora. Abre lá para nós. Qual é o salmo? Tá lembrada? Salmo 146, 2. 2, não é? Então vamos acompanhar, porque eu mesmo não lembro. Vamos lembrar. Peraí, vou tirar aqui. Vamos ler. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146, 2. Mais uma vez. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146, 2. Muito bem, vamos continuar. Tudo bem aí atrás? Então, vamos em frente. A Lulu está copiando, está anotando o nome de vocês aqui. Eu já vou cumprimentando então a Laíse, a Maria de Jesus, a Beth, essa Beth é a Beth da Dona Alvina, o Noel, a Elaine, né? A Sidoca, se tiver por aí com vocês também, a Dona Dulce, seu Nilson, deixa eu ver aqui, Lulu, porque eu já cumprimento. Tá. A Vânia, a Isa, a Júlia, a Sandra, a nosso irmão Celso Couto. Então tem essa turminha aí que já chegou e que eu já cumprimentei, não é? Minha mãe. A Dona Zilda, Valdene, Lisbeth, a Lídia, Presbítero Garmes, Ivone, Seu João Costa, Anair Pereira, Ronieres, Presbítero Bonora e Dona Elô, Valdene, a Lalá, Claudemir, é isso. Minha mãe. Já completei sua mãe, Dona Luzia, tá aí. Então agora é ter paciência, que a Lulu vai anotar o nome de todos vocês, porque no final eu vou precisar desses nomes, né, Lulu? Viu, tá bom? Meus irmãos, nós vamos... Hoje, quem está nos ajudando aqui é a Lilica, a Lulu. A mamãe daqui a pouco vai sair para ajudar a preparar o jantar. Mas nós já vamos dar andamento, porque eu já comecei assim, cravado, 7h30. E eu espero que vocês nos acompanhem até as 8h30, que é o horário que eu pretendo estar com vocês. Espero que vocês estejam comigo, tá bom? Então, hoje, o texto que eu quero ler com vocês está no Salmo 145, no versículo 8. É o único versículo que eu quero ler nesse momento. Depois nós vamos ter outros textos aí, e com a ajuda da Lilica, nós vamos prosseguir o nosso estudo. Então, vou repetir o texto. Salmo 145, versículo 8. Diz assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência, ou de grande clemência. Vou ler novamente. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Vamos mais uma vez orar, pedindo a iluminação do nosso Deus para o estudo desta noite. Feche seus olhos onde estiver. Aqui as meninas também vão fechar os olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos que o Senhor nos abençoe na noite de hoje. Fala o nosso coração, edifica a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amor, eu acho que é melhor então você ficar com o tablet e deixa o seu celular aqui, eu acho. Não sei, né? Tá bom? Aí ela vai anotando. Continua anotando, minha filhinha, tá? Meus irmãos, depois que nós falamos aí da bondade de Deus, ou seja, enfatizamos muito na quinta-feira passada que Deus é bom. Deus é essencialmente bom. Hoje nos cabe fazer uma abordagem sobre a sua paciência. Deus vocês vão achar meio estranho o modo que eu vou colocar. Deus é paciência. Podia dizer, Deus é paciente, o que não está errado. Mas vocês já vão entender por que eu digo que Deus é paciência. Então, assim como o poder de Deus, santidade, justiça e as demais perfeições divinas devem ser por nós admiradas e reverenciadas, a sua paciência também demanda de nós total resignação e subserviência. Com muita gratidão. Por quê?
porque ela tem sido dispensada a nós continuamente. Cada fração de segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, paciência do Senhor tem sido empregada e aplicada na nossa vida continuamente. Além disso, no estudo de hoje, lá no finalzinho, nós vamos ver também que é o nosso compromisso aprender sobre a paciência de Deus. Por quê? Aprender sobre a paciência de Deus com um objetivo. Qual o objetivo? Praticá-la com as outras pessoas. Então, Deus é paciente conosco, tem um sentido vertical, e nós precisamos ter paciência com os outros no sentido, então, horizontal. Da mesma forma como nós falamos no domingo sobre perdão. Mesmíssima coisa. Deus nos perdoa? Perdoa. Mas Deus também faz do nosso coração um coração perdoador. Então, se eu penso, Deus tem paciência comigo, aí é hora de lembrar, da mesma maneira, eu preciso praticar esta paciência com os outros. Então, as perfeições de Deus, ou seus atributos, são indescritivelmente admiráveis em si mesmos. Mas todos eles têm esse aspecto aí horizontal que eu acabei de colocar. Ou seja, eles precisam orientar-nos ou nos fornecer um modelo para nós sabermos como é que nós devemos agir em relação a nós mesmos e em relação a todos os nossos relacionamentos interpessoais. Então hoje o nosso estudo, o atributo de Deus que vem na sequência, logo depois da bondade de Deus, é a paciência de Deus, de autoria de Arthur Pink. Não esqueçam, é o autor que nós estamos lendo e eu vou fazer menção de algumas falas dele aqui no estudo de hoje. Então, o primeiro tópico que eu gostaria que vocês colocassem e ajudassem, porque a Lolo está anotando os nomes aqui ainda. Então, quem já tiver aí, a nossa irmã Vânia e quem mais estiver aí do outro lado, anota para mim. Primeiro tópico, o que a paciência de Deus é? Eu vou repetir. Esse é o assunto, primeiro assunto. O que a paciência de Deus é? A Lilica vai me ajudar lendo os textos que estão ali. Na hora que for preciso, o papai vai falar e ela vai ler para nós, tá bom? Então eu creio, meus irmãos, que todos nós compreendemos, ou todos compreendem, na verdade, quando nós afirmamos que a paciência é a essência de Deus. Quer dizer que é inerente a Deus, é inerente ao seu ser. A paciência não é uma virtude que nasce em nós, aquela virtude que é ocasionada pelo Espírito Santo. Não, viu? Eu já disse aqui que as pessoas nascem diferentes. Algumas tendem a ser mais expansivas, outras mais introvertidas, mas isso faz parte de uma natureza humana que é comum a todos os homens. Entretanto, nós estamos aqui trabalhando sobre aquelas virtudes que procedem da presença de Deus na nossa vida. Pode ser que uma pessoa seja mais calma do que a outra por natureza, mas essa calma não é fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa, porque ela pode ter calma com quem é amigo, pode ter paciência com quem lhe agrada, mas se é fruto do Espírito Santo, ela terá paciência até com aquele que a odeia. Esse é o ponto. Ela terá paciência com aquele que não tem paciência com ela. Então não são virtudes naturais. Então, em primeiro plano, é preciso colocar que é inerente a Deus. Em nós existe por derivação. É como a bondade. Existe por derivação. Paciência é a mesma coisa. Então, quando nós dizemos assim, Deus é amor, todo mundo sabe, é a essência de Deus. Quando nós falamos Deus é justiça, é a essência de Deus. Deus é bom, é a essência de Deus. Assim também nós podemos dizer Deus é paciência. Paciência. Agora, se eu disser Deus é paciente, claro,
ser paciente é resultado de ele ser essencialmente a própria paciência. O que o Salmo, minha filha, 145:8 diz? Leia lá para nós, por favor. Ali, ó, começando ali, ó. Tá? 145, É, ali onde está a setinha, ó. Tá? Diz o seguinte: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Muito bem. Isso aí nos ajuda a compreender bem a ideia divina de paciência, né? Isso é de acordo com o Salmo 145:8, Deus, vou colocar entre parênteses aqui, viu, gente? Deus demora. Deus é lento em se irar. Eu coloquei entre aspas, porque o significado da palavra tardio é isso aí, é demorar, é ser lento. Mas a gente sabe que Deus não atrasa nunca, que Deus não demora a fazer as coisas. Esse como eu disse, sempre tenho dito, é uma maneira de colocar as coisas de modo que nós compreendamos. Então, quando o salmista diz Deus é tardio em irar-se, é que Deus demora a manifestar a sua ira. Ou ele é lento, não é como nós, impulsivos, né? Então esse atributo é aquele poder que Deus exerce sobre ele próprio e que o leva, mais uma vez eu coloco entre aspas, o leva a tolerar os maus e a se demorar em castigar os maus. Grava isso aí, isso é muito importante. Então, quando eu digo que Deus é lento, quando ele demora, é porque a paciência de Deus é exatamente o que leva a tolerar, entre parênteses, suportar os maus e se demorar em castigá-los. Mais uma vez, entre aspas. Aí, né? Aqui então nós temos um motivo porque Deus suporta o comportamento ofensivo, blasfemo, rebelde, sem se vingar imediatamente. Então, note que o profeta Joel, agora nós vamos ler um outro texto, fala sobre essa questão de Deus tardar-se. A Lilica vai ler para nós a partir da Lilica, tá bom? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Devagar agora. Misericordioso. Compassivo. Ó. E tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende no mal. Muito bem, então as palavras que eu destaco deste texto é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Então, esse é um importante motivo que nos leva sempre a afirmar que Deus age a seu tempo e a seu modo. A gente sempre tem falado disso aqui, não é? Que Deus não age na hora que a gente quer. Deus não faz as coisas do modo que a gente quer. O que a Bíblia está mostrando é que ele é tardio em se irar, ele é misericordioso, ele é compassivo, é grande em benignidade, coisas que nós humanamente não conhecemos, a não ser que nós vivamos numa comunhão cada vez mais íntima com Deus. Então é importante saber desses atributos para nós termos assim tranquilidade em dizer que Deus, ele não está dormindo, Deus não cochila, Deus não perde tempo. Então ele age no tempo certo e ele age do modo certo. Ele é paciência, ele é paciente. Então, a paciência de Deus é amplamente percebida em toda a Bíblia. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava a caminho da Palestina, como em tantas outras vezes o povo provocou o Senhor, Deus disse, aqui olha, com pestilência, eu vou ler isso aqui, porque não é o texto que está lá. Depois a Lílica vai falar o outro texto que está aí, que eu coloquei também aqui, olha. Aqui, ó. Daí, parte daí. Então Deus disse para Moisés, por causa do comportamento rebelde do povo, com pestilência ferirei o povo e o deserdarei. E farei de ti, falando para Moisés, farei de ti
povo maior e mais forte do que este. Aí Moisés apelou para o quê? Moisés apelou para a paciência de Deus. Amor, por favor, só deixa o relógio. Isso, a vista, isso, obrigado. Vou voltar, não, tá bom, tá ótimo, obrigado. Vou voltar e vou dizer para vocês. Deus disse a Moisés no momento de rebeldia do povo: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés, então, como eu disse, apelou para a paciência de Deus, e vejam o que ele diz. Agora sim, Lica. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Moisés usa a própria palavra de Deus, não é? Dizendo assim: eu te rogo que a força do meu Senhor se engrandeça. Que coisa linda é isso aí. Moisés estava rogando que Deus fosse engrandecido pela sua paciência, dizendo: o Senhor é longânimo. Paulo, lá em Romanos 9, 22, também fala sobre essa paciência de uma outra maneira. Lilica, leia ali para nós, olha aqui. Ó. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição? Presta atenção. Suportou com muita paciência os vasos de ira preparado para a perdição. Então, se Deus não fosse paciência, o que é que ele faria? Ele dizimaria os que são chamados aqui de vasos para desonra ou vasos de ira. Mas ao tolerar a maldade, a pecaminosidade de tanta gente e durante longas eras do mundo todo, então Deus demonstra de uma maneira muito enfática esse atributo maravilhoso que está aí. E agora eu vou usar então as palavras de Arthur Pink, né, que aborda sobre este assunto. Transcrevi. Ai, que W é esse do nome dele? Então, minha filha, você me apertou porque eu esqueci, né? Eu vou ter que procurar de novo lá. Então é Arthur W. Pink, não é? E ela está perguntando o que o W significa. Tem pergunta que o papai na hora não sabe responder, porque eu esqueci, né? Mas depois eu respondo. Outro dia, hoje não, tá? Ó, se Deus, diz Pink, se Deus imediatamente fizesse em pedaços esses vasos reprovados, o seu poder de autocontrole não apareceria tão eminentemente, tolerando a iniquidade deles e lhes sobrelevando, ou seja, resistindo, superando, né, demoradamente o castigo. O poder da sua paciência fica então aí demonstrado gloriosamente. É o que Pink diz aqui no seu livro. A capacidade humana de compreender a pessoa de Deus é tão limitada que leva o homem a interpretar a paciência dele como de uma forma equivocada. Vejam o que diz lá em Eclesiastes 8:11. A Alicia vai ler para nós. Eclesiastes 8:11. Leia, Lica. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Observaram bem o que foi dito aí em Eclesiastes? Vamos ler de novo, ó. O homem interpreta tão mal a paciência de Deus, porque o homem é tomado de ímpeto. Quando vê uma coisa errada, uma coisa ruim e pecaminosa, ele não tem paciência, quer resolver logo. Mas Deus não é assim. Então, quando o homem vê Deus comportando-se como lhe é próprio, exercendo a sua paciência, aí Salomão vai dizer isso aqui. Vamos ouvir de novo. Leia lá, minha filha. Aqui de novo? Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O que eles fazem?
O ser humano entende assim, Deus me compreende. Deus sabe, todo mundo é pecador. Então Deus me entende. Então, Deus é amor. O que Deus vai fazer? Isso aí não é nada. Deus é amor. Então, está tudo bem. O que importa é o que Deus pensa. Né? Eu tenho que dar satisfação para Deus e pronto, está tudo bem. Esta é uma má compreensão da paciência de Deus. Então, na realidade, por causa da sua paciência, o que Deus está fazendo é esperando, tolerando, suportando para executar, quando for o caso, tudo no seu tempo e do modo certos, né? Tudo no tempo e do modo certos. Eu concluo esta parte reafirmando que nós precisamos ter sempre em mente que a paciência é um dos títulos de Deus. E aí, partindo desse primeiro ponto, nós vamos para o segundo, para analisar a paciência de Deus na história. Então, num primeiro momento, nós falamos que a paciência é essência de Deus, não é? No primeiro ponto, se alguém escreveu aí, a questão é o que é a paciência de Deus. E agora nós vamos ver a paciência, no segundo ponto, a paciência de Deus na história. O Robson, ele viu o que significa esse W e falou pra Lica. Então fala aí o que quer dizer, Robson. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Deixa eu ver aqui. Walkinson. Robson, obrigado. É lá de Reginópolis, o Robson. Então é Arthur Walkinson Pink. Obrigado, Robson. Eu já tinha visto, eu devia ter vergonha de falar que eu esqueci. Né? Então, esse é o segundo ponto, hein? A paciência de Deus na história. Então, observemos aqui as recomendações do apóstolo. Walkinson. É porque só um minutinho. O meu tablet está todo trincado. Não dá pra ver nada. Walkinson. Deixa eu ver de novo. Agora deu para ver direitinho. Walkinson, tá bom. Obrigado, Robson. Muito agradecido. Então, o segundo ponto é a paciência de Deus na história. Vou repetir. Paulo diz lá em Colossenses 3,12 o seguinte. Lilica, leia lá, por favor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, mansidão e longanimidade. Longanimidade, até aí. Tá bom? Longanimidade. Isso é o que está escrito em Colossenses 3,2. Paulo está falando para você e para mim. Revesti-vos, é claro que ele está falando primeiro para os colossenses, né? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, mansidão e longanimidade. Esse assunto eu vou trabalhá-lo bem mais no terceiro e último ponto, tá bom? Mas aqui nós já estamos dando uma pincelada. Paulo ainda diz mais em Efésios 5:1. O que diz lá, minha filha? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós vamos ver como Deus usou a sua paciência na história, porque ela é um modelo para nós aplicarmos a nossa paciência uns com os outros. Então, sempre que nós nos aborrecemos com alguém, quando nós somos atacados e feridos, vou repetir, é muito importante lembrar da infinita paciência e longanimidade que Deus tem dispensado a cada um durante toda a vida. Então, pense bem, não é, Deus foi paciente comigo hoje. Não, Deus tem sido paciente conosco a vida inteira, toda a vida. Logo, quanto mais eu vivo, tanto mais paciente comigo Deus está sendo. Isso é importante. Então vamos ver como é que Deus agiu na história, como é que ele exerceu esta paciência. E a Lulu fica de vez em quando de olho lá, porque isso aí é a ajuda do Robson, por exemplo. Eu não vou esquecer do Walkinson mais, viu, Robson? Então, o Arthur Walkinson Pink. Nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar de como Deus lidou
com o pecado ao longo da história. Então vamos ver aqui, por exemplo, o caso dos antediluvianos. A maldade havia se multiplicado, como está lá em Gênesis no capítulo 6. E, segundo está escrito, era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Pergunta que eu faço: como é que Deus agiu? A Lilica vai responder, está escrito lá. Aqui, ó. A longanimidade de Deus esperava. Quem diz isto é Pedro, quando ele faz menção do que aconteceu lá nos tempos do dilúvio. Deus esperou, sabe quanto tempo o texto diz? Deus esperou 120 anos. A Lilica vai ler para nós Gênesis 6, 3. Começando aqui, minha filha. Nossa. Nossa. Leia lá, por favor. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Agora vem paciência de Deus, veja lá. E os dias serão 120 anos. Algumas pessoas acham que esses 120 anos foram assim, um limite que Deus estabeleceu para a vida das pessoas a partir daí. Mas há uma outra linha teológica mais forte e até mais coerente aqui, né, que aconteceu, que tem a ver com o tempo que Deus concedeu para Noé anunciar o dilúvio, o juízo de Deus. Então, esse foi o tempo que Noé teve para pregar o juízo que viria sobre ele. 120 anos de manifestação da pura paciência de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isto na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 5. Lilica, leia lá, por favor. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Exatamente. Mas olha, Deus falou com Noé: reúne, né, os animais, eis que me arrependo de ter feito o homem. Faz uma arca. E aí, segundo historiadores, teólogos, esse tempo de anunciação levou 120 anos. Foi o que Deus disse aí. Até que viesse o juízo, que é o tempo que Deus deu para que o ser humano convertesse, se arrependesse, mudasse de atitude. Bom, mesmo em tempos neotestamentários, quando, de acordo com Romanos 1, 19 a 26, as pessoas cometiam terríveis abominações contra Deus e totalmente contrárias à forma natural como Deus criou o homem, atingindo aí um nível precário, crítico de iniquidade. Deus, em vez de, como diz Arthur aqui, né, Walkington Pink, em vez dele desembanhar a sua espada e exterminar todos os que eram rebeldes, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando do céu chuvas. Bom, Lilica, lê, porque isso aqui é o texto bíblico. Ó, lê lá. Deus, olha lá, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o coração humano de fartura e de alegria. Isso está lá em Atos, no capítulo 14, nos versículos 16 e 17, viu, gente? Então, deste modo, Deus exerceu a sua paciência com o povo de Israel no Velho Testamento. Deus exerceu a sua paciência com o seu povo no Novo Testamento, com os gentios no Novo Testamento. Deus exerceu, e ainda mais, Paulo vai falar, reportando-se ainda lá ao Antigo Testamento, como Deus exerceu paciência durante aproximadamente 40 anos. Leia para nós, por favor, Lilica. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Atos 13, 18. Ele suportou. Ele foi paciente. Ele teve paciência
porque ele é a paciência. Mesmo quando depois eles entraram em Canaã e seguiram os costumes das nações pagãs, assimilando aquela idolatria, Deus não os destruiu completamente. Não. Vocês conhecem a história. Muito pelo contrário. De tempo em tempo, Deus levantava homens, profetas, que libertavam o povo do jugo de reis idólatras, reis sem temor a Deus, que desencaminhavam o povo. Então Deus usou a sua paciência ao longo de todo o tempo em que o povo esteve habitando na terra prometida. Foram inúmeras as situações em que, mesmo quando eles não podiam se suportar, porque é do ser humano isso, desde a queda, Deus, durante anos e anos, teve paciência, porque Ele é, repito, Ele é a paciência, até o dia que Ele próprio estabeleceu para que eles experimentassem então o cativeiro babilônico. Quando? No seu tempo e no seu modo. Então lembrem-se disso. Deus exerceu paciência durante todo o tempo do Velho Testamento, até que decidiu, claro, já havia determinado que o povo fosse levado para o cativeiro babilônico. Isso foi anunciado muitas vezes. Mesmo quando eles voltaram do cativeiro, e muitos desvios aconteceram aí ao longo de mais de 400 anos, né, vocês devem estar lembrados, foi o tempo que surgiu, o tempo chamado de período interbíblico, porque foi o tempo que surgiu a seita dos fariseus, dos saduceus, e houve uma interpretação tão equivocada da lei, que quando Jesus veio, o que eles fizeram? Eles receberam Jesus, Loló? Receberam, Lilica? O que é que eles fizeram com Jesus? Primeiro eles não aceitaram Jesus. E aí o que aconteceu no fim? Eles mataram Jesus. Mataram como? Na cruz. Crucificaram Jesus. Até chegar isso aí, Deus foi paciente. E Deus esperou, depois da morte de Jesus, bom, vamos dizer em torno, de 40 anos, até enviar os romanos. Lá pelos anos 70, vieram os romanos com toda a força, destruíram definitivamente o templo de Israel. Mais uma vez, mesmo vendo o seu filho ser morto, ele, Deus encarnado, na pessoa do filho, teve paciência, porque ele é paciência. Então, em último lugar, a pergunta é: qual é a relação da paciência de Deus conosco? Isso é o que nós vamos ver logo a seguir. Então, terceiro e último ponto é: a paciência de Deus é um padrão para nós. Pode repetir, Lica? Tem alguém anotando lá para nós? A tia Vânia está anotando? Tá. Então repete lá para mim, Lilica. A paciência de Deus é um padrão para nós. Ouviu aí, tia Vânia? Ouviu aí, ó? A paciência de Deus é um padrão. Não é um patrão, não. É o Padrão. Paciência de Deus é um padrão para nós. O que é padrão? Padrão é um modelo. É um modelo. Algum de nós duvida, pergunto, que o mundo continua provocando a Deus, como fez em toda a história? Algum de vocês está aí? Meninas, vocês são tão novinhas. Vocês acham que o mundo não tem provocado a Deus ou tem provocado? O que vocês acham? Provocado. Muito. Muito. Muito, Apesar né? dele ter a ira. Mas ele é paciente, é o que a gente está vendo hoje, não é? Deus é ou não é paciente? Sim. Mais paciente que você. O senhor leu até pra Aqui, gente ó, que ele se ela já arrependeu de A paciência ter de feito a Deus gente. é um padrão para nós. É um padrão. Agora, Deus é mais paciente que você, Liga? Sim. É que você também? E que o papai? Sim. Acho que não, hein? Claro que Ó, sim. é claro que sim. É sim. Então, ó. O mundo continua provocando a Deus como fez durante toda a história. Aí eu pergunto, Deus, você tem alguma dúvida de que Deus continua exercendo essa sua exclusiva paciência? Ela é algo que é fundamental para a humanidade.
Se Deus não estivesse exercendo paciência conosco, nós nem estaríamos aqui, nem vocês aí. Porque Deus é a paciência, essencialmente paciência. Então note outra coisa que Arthur Walkington, agora gravei, hein? Não vou esquecer mais não, vou repetir um monte de vezes para eu não passar vergonha e o carão que eu passei hoje aqui. Então, Arthur Walkington Pink, ele diz assim, ó, quão maravilhosa é a paciência de Deus com o mundo hoje. Por toda parte as pessoas pecam a respeito, e de peito aberto, desculpe. A lei divina é pisoteada e o próprio Deus é desprezado abertamente. É espantoso que Deus não elimine de vez aqueles que tão descaradamente o desafiam. É o Arthur falando aí, é Pink falando aí, gente. Então, Deus não poderia tratar mentirosos como fez com Ananias e Safira? Estão lembrados? Por causa de uma mentira. Hoje ninguém mente, né, minha filha? Como assim? Ninguém fala mentira, fala. Não, eu falo sim. Muito ou pouco? De vez em quando. De vez em quando? Muita. Eu acho que muito, hein? Eu acho que muito. E vocês sabiam que teve um casal na Bíblia chamado Ananias e Safira que morreram na hora só porque eles falaram uma mentira? Na hora. Porque eles falaram uma mentira para os apóstolos. E aí Pedro falou para eles assim, ó, você mentiu, Ananias. Você não mentiu para nós. Você mentiu para Deus. E então... Eles não eram de Deus? Eles eram, minha filha, porque eles estavam seguindo os apóstolos. Mas mesmo alguém que segue a Deus, peca. Só que o pecado que eles cometeram naquele momento foi terrível. Porque eles tinham vendido um campo, né? E aí eles chegaram para Pedro, para o apóstolo Pedro, e falaram, tipo assim, eles venderam por 100 reais, chegaram para Pedro e falaram que tinham vendido por 50 só. Entendeu? Nossa, que mentira. Aí Pedro falou assim, ó, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então, aí Ananias caiu na mesma hora e morreu. Aí depois veio a mulher de Ananias. O nome dela era Safira. Né? Quando ela chegou na porta, ela falou a mesma coisa que o marido. Ela mentiu também. Aí Pedro falou assim, ó, os homens que estão aí na porta, aí estão os pés dos homens que acabaram de enterrar o seu marido. O que aconteceu com ela? Morreu também. Caiu e morreu. Por que eles morreram? Porque eles mentiram. Porque mentiram. E hoje as pessoas estão morrendo na hora, sim? Não. Por causa de quê? Do pecado. Da paciência. Paciência de Deus. Outra pergunta. Deus não poderia punir as pessoas que estão perseguindo a igreja como fez com Datã e Abirão? Esses dois nomes também são meio estranhos, né? Mas esses textos, vou falar, o de Ananias e Safira está em Atos no capítulo 5. E esse caso de Datã e Abirão está em Números 16. O que esses dois fizeram aí? Eles se rebelaram contra Moisés, Datã e Abirão. Sabe o que Deus fez? Porque eles se rebelaram, Lilica, Lolô? Sabe o que Deus fez? A terra se abriu e eles caíram vivos e morreram todos eles naquele dia. Abriu a terra assim ao meio? Abriu a terra que nem um terremoto. Abriu e eles caíram e morreram. Mas só no lugar, não a terra toda. Não, a terra toda não. Só lá onde eles estavam. E eles caíram porque eles se rebelaram contra Deus. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, por que Deus é paciente com os hereges pós-modernos? Pergunto. Por que Deus é paciente com aqueles que pregam mentiras no seu nome? Por que Deus não põe fim de uma vez às abominações que acontecem entre os que se declaram cristãos? Por quê? Paulo vai responder isto em Romanos 9, 22, que é o texto que a Alicia vai ler para nós também. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade
os vasos de ira, preparados para a perdição. O que é que nós vamos dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, olha aí, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, por fim, o que é que nós temos a dizer sobre a paciência de Deus em relação a nós? Nós vamos concordar que Deus é paciente conosco, não é? Deus é paciente com a gente? Muito. Muito paciente. Arthur Walkington Pink diz o seguinte: façamos uma revisão em nossas vidas. Não transcorreu muito tempo desde quando nós seguíamos a multidão na prática do que é mal. Nós não nos interessávamos nem um pouco pela glória de Deus e só vivíamos para gratificar o nosso ego. Quão pacientemente ele tolerou a nossa conduta vil. E agora que a graça nos tirou como tições de fogo, dando-nos um lugar na família de Deus, e nos gerou para uma herança eterna na glória, quão miseravelmente nós lhe retribuímos. Porque não pega leve com a gente, não. Diz mais, quão superficial é a nossa gratidão, quão tardia é a nossa obediência e quão frequentes são as nossas apostasias. Então, a Pink está falando de uma realidade que acontece hoje, no sentido que Deus continua, olha só, nós andamos, mesmo aqueles que nasceram no berço evangélico, que é o meu caso, nós vivemos a vida cometendo tantos erros, e quantos erros a gente comete, tanto mais fica evidente a paciência de Deus, que Deus exerce conosco, né? Aí vem a resposta que Pink está dizendo assim, que pobreza de resposta, gente. A nossa gratidão a Deus pela sua paciência com a gente. Que pobreza de resposta. Superficial, ele vai dizendo, né? E como nós seguimos desobedecendo ao Senhor. Então, diante disto, as palavras do apóstolo Pedro também nos servem de exortação e também de alento. Vamos ver aí, 2 de Pedro 3, versículo 9. Obrigado, Lulu. Leia lá, Lica, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente. Entre parênteses, longânimo, parênteses, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus irmãos, além desta bendita confiança, agora, no último e importantíssimo lugar, pesa sobre nós o compromisso de aprender com a paciência de Deus. Como? Exercendo a paciência dos santos. Você se julga uma pessoa paciente? Eu não estou perguntando se você é por natureza paciente. Não, não é isso. Estou perguntando se você que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, se você que diz que Deus é seu Senhor, que você é transformado pelo poder de Deus, pergunto, você é paciente? Então, é hora de aprender com a paciência de Deus. Esse é o compromisso que pesa conosco, procurando imitar esse maravilhoso atributo do Senhor. Como diz aí o apóstolo Paulo, né? Sede vós, pois, leia lá, Lica, por favor. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Praticar a paciência que vem de Deus é fazer o que Cristo nos orienta, amando os nossos inimigos, bendizendo os que nos maldizem e fazendo bem àqueles que nos odeiam. Aí vem o detalhe. Se Deus é paciente, tolerando indescritivelmente os ímpios, todos que fazem impiedade,
apesar de ofenderem todos os dias e a todo tempo, nós, pergunto, Deus que é paciente com eles, rebeldes, contumazes, blasfemos, e não destrói assim, de uma hora para outra. Eu não estou entrando aqui no caso de juízos temporários, viu, gente? Isso é outro assunto. Mas estou dizendo, se Deus fosse julgar todos os seres humanos por um pecado, uma mentira, que seja como fez com Ananias e Safira, hoje muita gente teria ido para a eternidade. Porque muita gente mentiu hoje. Muita gente. Né? Agora, a questão que eu estou colocando aqui é outra. Se Deus é paciente, tolerando indescritivelmente os ímpios, nós é que vamos querer nos vingar por causa das ofensas e dos pecados que as pessoas cometem contra nós? Olha que situação. Deus que é a paciência, né, em si mesma. Deus que é o nosso modelo, que é perfeito, suporta, dá tempo, tolera. Por que nós não toleramos? Por que nós somos tão intolerantes, tão impacientes com as pessoas? Pergunto mais, como nós entendemos que os outros devem tratar as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados? Como nós queremos que eles tratem? Nós queremos ser punidos pelos nossos pecados ou nós preferimos que a paciência e o perdão prevaleçam? Vocês têm a resposta, não tem, Lica? O que você prefere? Pela minha opinião, eu prefiro que sempre o perdão. O perdão, e você, Lula? O perdão também. Paciência e perdão. É a melhor opção. Mas vocês têm paciência com os outros? De vez em quando. Vocês têm paciência uma com a outra? Não. Tem, muitas vezes. Mas muitas vezes, não. Muitas vezes não. Acaba Então, batendo. não batem, não é verdade. Não, isso aí não acaba batendo. É que de vez em quando tem umas tretinhas aqui, mas não chega a esse extremo, né? Então, o que o papai falou agora? Do mesmo jeito que Deus tem paciência com a gente tem que ter paciência com quem? Com Deus. Não. Uns com os outros. Aqui, Viu? Do mesmo jeito, tá? Então, se nós optamos que nós todos sejamos tratados com paciência, misericórdia e perdão, sem sombra de dúvidas, Deus tem sido paciente conosco. Desculpa, eu vou colocar de novo isso aqui porque eu pulei o condicional aqui, Se nós optamos que sejamos tratados com paciência, misericórdia e perdão, é isso que eu pulei, sem sombra de dúvidas, Deus tem sido paciente conosco, aí vem a pergunta, por que nós estamos mais inclinados a condenar, né, no lugar de tolerar, esperar e ajudar em todo o processo de mudança? Vocês acham que o papai é paciente com vocês? Sim. Se o papai não fosse, como seria? Muito chato. Eu ia brigar mais? Sim. Uma coisa que a gente falasse errado, o senhor ia bater na gente. Não, do jeito que fala até parece que apanha, né? Qual foi a última vez que você levou uma palmada do papai? Nossa, tá começo do Não. ano. Faz tempo, eu nem lembro mais. Né? De tanto tempo. Mas não é falta de precisar, não, né, Lô? Claro que é. Ah, é? Aham. Ai, Nossa, gente. nós temos sido os anjinhos. Vamos terminar dizendo o seguinte, somente Deus pode nos socorrer diante deste grande desafio, gente. Que Ele, então, eu rogo, nos ajude e nos fortaleça e nos faça cada vez mais pacientes, assim como Ele é paciente. Amém. Amém. Vamos cantar então? Hoje dá para cantar mais uma música, né? Aham. Meus irmãos, Deus abençoe muito vocês e ajude vocês também a terem paciência uns com os outros, comigo, né? Com a Lilica, com a Lolo, né? Terem paciência em casa, né? Porque se nós não soubermos exercer
paciência com as pessoas, como é que nós vamos provar que Deus tem sido paciente com a gente, né? Qual que nós vamos cantar agora, Lulu? Qual era o nome? Eu tava pensando na música agora há pouco no texto. Pode ser o meu... Não. O meu cálice? Pode ser, mas... É? Meu cálice. Tá bom, então. Eu ia Vamos lá. falar agora. Tô esperando você pensar. Então me ajuda aí a cantar, tá bom? Vamos lá. Chega mais pra cá, Lili, que você tá meio fora aí da câmera. Aí, Agora tá bem? tá bem. Vamos lá. Bem? Você tá bem, Lulu? Tá tudo bem aí? Tudo bem comigo. O meu cálice eleva-te, Senhor. enchendo Faz o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia. 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 Ajuda aqui, Lolo, ó. Aleluia. 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 Só quero ser, vamos lá? Só quero ser o que Cristo Quiser cada hora do meu viver. Sua vontade quero obedecer. Sua vontade quero obedecer. Cada hora do meu viver. Quero ser barro nas mãos de Deus. Quero ser servo do Rei dos céus. Só quero ser o que Cristo quiser. Cada hora do meu viver. Vamos terminar aqui, porque agora a Lolo vai fazer uma oração para terminar, e depois disso nós estaremos despedindo do pessoal que chegou aí, tá bom, Lolo? Faz uma oração, minha filha, por favor. Senhor, meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos deu, pela live que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos encerrando, Senhor. Cuide de todas aquelas pessoas que viram, Senhor, nós e que estão participando pelos comentários, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter mais paciência, Senhor, uns com os outros. Que nós sejamos mais carinhosos, Senhor, com nossa família e com todos, Senhor. Cuide também para que nós tenhamos uma noite muito feliz e abençoada. E cuide também daquelas pessoas que estão doentes, Senhor, ou dos familiares daquelas pessoas que já faleceram. Cuide de todas elas, Senhor. E cuide de todos os enfermos, Senhor, que existem neste mundo. E cuide daquelas pessoas que cuidam, que são prefeitos, Senhor, e os presidentes de todos os países, Senhor. Para que o Senhor cuide que eles dizem as coisas certas para nós. E para que todos nós ficamos bem, que esta Covid passe logo, Senhor, para que nós não precisamos andar com máscaras mais na rua.
cuide de todos nós, livre-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora nós vamos despedir então do povo que entrou aqui. Se a Lolo esqueceu de alguém aí, eu não posso fazer nada, né? Então, ó, boa noite a Laíse, Deus abençoe. Maria de Jesus, a Bete, Dona Alvina, Noel, Sidoca, Elaine, Neriane, Dona Dulce, seu Nilson, a Sandra, tia Sandra, hein? Tia Sandra. Celso Couto, Lisbete, a tia Lisbete aqui, ó, tá vendo? Dona Zilda, Valdene, a tia Vânia, a Sandra de novo se pôs aqui. Nossa, esqueci. Pôs duas vezes. Tia Lídia tá aqui também, presbítero Garmes, Cristiana, Cris, e agora? Acho que é Cristina, né? Ó, e o que é aqui, minha filha? É a Giovanni. Giovanni Silva, João Costa e a dona Nair, Rony Eres, vovó, Luzia. o presbítero Bonora e a dona Elô, Meu pai. Nair, Valdene, Lalá, Claudemir, Dolorinha e o diácono Sebastião. Charles Gol, tio Charles lá de Santo Amaro. Vocês não conheceram, não. A Caris não deve nem lembrar. Tio Del, tia Ju, Dona Zilda, Dona Dulce, você já pôs, minha filha. Nossa. A Rose, tia Rose e o Victor. Gilson e Elizabeth. Guilherme, Damares e quem mais? Tá lá? Gabrielzinho, Gael. Gabriel e daí, Gael. Quem que é essa? É o sobrenome dele. É o sobrenome. E o presbítero Oscar Cardoso e a dona Odete. Maria Xavier, Rosa Onofre, Luciana, filha da dona Zilda, presbítero Osmar, Ângela, Maria Soares, Maria Soares, Nair Souza, Robson Quadros, que ajudou hoje a lembrar o Kingington, né, Lica? Dona Zilda, Ana Lúcia, Dona Dirce, quem mais aqui com a Dona Dirce? Presbítero Beto, maridão da... Gabriel Hernandes, Maria Edna, Loide, Dioclésio também é lá de Itaém, só que ele tá morando, acho, em outro lugar, né, Dioclésio? Pois fala aí pra nós, tá bom? Laurivete, Maria, tia Josi aqui, ó. E a Sueli Birtz, ó, Deus abençoe vocês. Domingo, se Deus permitir, 9 horas, estaremos juntos novamente. E que Deus nos ajude a ter paciência, né, gente? Ser pacientes. Porque como ele tem sido paciente conosco, né? Então, ó, bom final de semana para vocês e até breve, se Deus quiser. Lica vai desligar lá para nós. Lica, por favor.